Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Nessa aula, então, a gente vai trabalhar com o procedimento do recurso de apelação. Então, como é que vai funcionar interposição, como é que funciona em primeiro grau, como é que funciona em segundo grau de jurisdição. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá o seu joinha, deixa o seu comentário e vamos estudar, então, processo civil. Então, vamos trabalhar aqui, conforme eu anunciei para vocês, o procedimento do recurso de apelação. É importante frisar que o recurso de apelação ele se desenvolve em primeiro, mas também em segundo grau de jurisdição. Então, a gente vai ver aqui as duas etapas, tudo que vai acontecer, seja em primeiro grau, seja em segundo grau de jurisdição. Então, vamos lá. Primeira coisa, interposição no prazo de 15 dias na origem. O que quer dizer na origem? Perante o juízo prolator da sentença. Então, quem é que deu a sentença? Ah, foi a primeira vara civil de Paranaguá. Então, recurso de apelação interposto na primeira vara civil de Paranaguá. Não, quem deu a sentença foi o juiz da segunda vara federal de Curitiba. Então, interposição da apelação na segunda vara federal de Curitiba. Lembrando que essa interposição aqui, ela sempre se dá por petição escrita. Ok? Você não tem interposição de recurso de apelação de forma oral, ok? Interpôs, o que acontece, professor? O juízo ali que deu a sentença, ele faz o quê? Ele faz um exame de admissibilidade? Não. E aqui uma observação importante. Interposta a apelação, imediatamente será intimada a parte contrária para contrarrazões, tá? A única situação em que o juiz da causa pode se retratar, ou melhor, as únicas situações, ocorrem quando essa sentença que você está atacando é uma sentença de indeferimento da inicial, uma sentença de extinção do feito sem análise do mérito ou uma sentença de improcedência liminar do pedido. Aí, nesse caso, o juiz pode se retratar no prazo de 5 dias, tá? Mas, regra geral, aquelas sentenças que solucionam o mérito, o juiz recebe a apelação, já intima a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 dias. O que são contrarrazões? Uma peça processual também escrita, onde você vai rebater, onde você vai trazer os argumentos para manter aquela sentença, onde você vai trazer os argumentos para atacar esse recurso de apelação. É uma resposta ao recurso de apelação, tá? Importante frisar o seguinte: nessas contrarrazões, vamos lembrar aqui, ó, nessas contrarrazões, a gente precisa observar a possibilidade de ataque, aqui para baixo, de decisões interlocutórias. Então, aquelas decisões interlocutórias proferidas ao longo do processo em que não era possível o agravo de instrumento, eu posso aqui nas contrarrazões atacar. Da mesma forma que o apelante pode atacar isso no seu recurso de apelação, o apelado pode atacar essas interlocutórias não agraváveis na sua resposta, nas suas contrarrazões de apelação. Beleza? Agora, olha a observação que eu trago logo abaixo aqui, ó. O recorrido, né, o apelado aqui no nosso caso, recorrido, o apelado, a parte contrária ao recurso de apelação, além de apresentar contrarrazões, também poderá apresentar recurso adesivo e segue as seguintes regras. Professor, o que é o tal do recurso adesivo? Então vamos lá, eu vou te trazer um exemplo prático e depois eu te explico o que é. Imagine que uma pessoa me procurou no escritório e disse o seguinte: olha, eu quero entrar com uma ação judicial contra, sei lá, um banco que me cobrou indevidamente uma coisa, que me inscreveu indevidamente no Serasa, sei lá, várias coisas, e eu quero uma indenização por danos morais no valor de 10 mil reais, tá? Vem a sentença, né, eu digo assim, ó, ele quer que seja declarada a inexistência de qualquer dívida perante esse banco e ainda pede uma indenização no valor de 10 mil reais. Vem a sentença e diz o seguinte: declaro inexistente a dívida e condeno o banco a pagar 8 mil de danos morais. O juiz pode fazer isso? Pode. Ele pediu 10, o juiz disse que 10 é muito, mas entende que é o caso de dar 8. Pode? Pode. Então tivemos aqui uma parcial procedência, certo? Certo. Aí eu ligo para o cliente e digo, ó, o seguinte, ganhamos parcialmente. Como
parcialmente. O que aconteceu? O juiz disse que, de fato, você não deve nada, mas te deu uma indenização de 8 mil. Ah, então a gente ganhou. Não, parcialmente, porque você tinha pedido 10. Ah, não, mas estou feliz, 8 mil tá bom. Eu pergunto para ele, quer recorrer? Desses 8, subir para 10? Aí ele diz para mim, não, estou satisfeito com 10, com 8. 8 tá tranquilo. Só que não faço nada, não recorro, parte contrária recorre. O banco recorre para baixar essa condenação. O banco não quer pagar nem os 8 mil. Aí eu ligo de volta para o meu cliente e digo, ó, seguinte, ainda não vai receber os teus 8 mil, porque o banco recorreu e pediu para baixar essa indenização. E aí eu pergunto para o meu cliente, e aí, quer recorrer da sentença? Não, eu já disse que não dá, já não pode mais, já perdi o prazo. Falei, sim, o prazo para apresentar o recurso independente, diretamente da sentença, já foi. Mas a gente pode aderir ao recurso deles. Como assim? Olha, eles fizeram uma apelação. Eu faço um recurso adesivo. Na verdade, é uma apelação em que eu vou aderir à apelação deles. Mas qual a finalidade? A finalidade é subir a indenização, exatamente como um outro recurso. Se eu tivesse interposto o recurso direto da sentença, minha finalidade era subir esse dano moral. Como eu estou aderindo ao dele, a minha finalidade é a mesma. Eu faço uma apelação, só que é adesiva à dele. Eu vou aderir à apelação dele à minha. Ah, professor, então, no dia a dia eu vou fazer isso sempre. Eu sempre vou aderir ao recurso dos outros para eu, caso eu perca um prazo. Cuidado, por quê? Porque o recurso adesivo, ele não é um recurso independente, no sentido de que ele tem vida própria. Não. O recurso adesivo, ele tem uma certa relação de dependência com o recurso da outra parte. Então, por exemplo, o banco interpôs um recurso para baixar para 8 mil. Eu aderi ao dele e interpus um recurso para subir de 8 para 10. Aí o banco olha aquilo e fala, vai que esse cara ganha o recurso dele, ao invés de 8 eu vou pagar 10, então eu vou desistir do meu. Se ele desiste do dele, o meu também cai junto. Se por alguma razão o recurso dele não é conhecido, por exemplo, ele interpôs o dele fora do prazo, o meu também será não conhecido. Ou ele não paga as custas do recurso dele, o juiz intima ele para pagar lá o dobro, ele não paga, o recurso dele é deserto, o meu cai junto. Então, a análise do mérito daquele recurso, caso ela não ocorra, o adesivo também não vai ocorrer. Por isso que a gente diz que a gente só faz o recurso adesivo quando a gente não tem, a gente está até satisfeito com a decisão judicial. A gente não está 100% satisfeito, mas é uma decisão que nos satisfaz, é uma decisão que nos deixa tranquilo, tá? E aí quando você vê que a outra parte recorre, você fala, bom, já que ela recorreu, já que esse negócio vai demorar mais um pouquinho, eu também vou apresentar o meu recurso. E por quê? Porque se o dele desistir, o teu já era. Então, se você de fato não gostou da sentença, você não tem que esperar para fazer o adesivo. Você vai lá e faz o teu recurso. Lembrando que se a sentença for de parcial procedência, as duas partes podem recorrer. Porque as duas ganharam e as duas perderam. E cada uma vai recorrer exatamente na medida daquilo que perdeu. Tá? Entendido esse exemplo, agora vamos aqui olhar as regras que estão lá no artigo 997 do Código. Então, esse artigo está lá na parte das disposições gerais do recurso. Por quê? Porque a gente vai ver que o recurso adesivo não serve só para apelação. Eu já vou trazer aqui, ó. Ele serve para apelação, para o recurso extraordinário e para o recurso especial, tá? Mas por que a gente está trabalhando com ele na apelação? Porque, gente, 95% dos recursos adesivos são de apelação, tá? Então, tudo que eu falar aqui sobre o recurso adesivo na apelação, vale também para o recurso especial extraordinário, mas lembrando, lá é muito excepcional que isso aconteça. Aqui é bem mais comum, tá? Então, olha lá o que diz. Sendo vencidos autor e réu, quando eu digo que são vencidos autor e réu, quando os dois perdem, né, vencidos são derrotados. Quando foram derrotados autor e réu, a gente tem o fenômeno da sucumbência recíproca. Sucumbência recíproca, tá? Ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Então, se eu tenho sucumbência recíproca e eu tenho uma parte recorrendo, a outra pode aderir àquela. Lembrando, eu tenho uma sentença
que me prejudicou. Eu fiz o meu recurso principal, ele fez o recurso principal dele, beleza, não vai ter recurso adesivo. Isso acontece para aquela situação em que eu não fiz o meu principal, o cara fez o principal dele, eu falo, eu vou aderir ao dele. Mas lembrando, a gente só usa isso na prática quando é uma sentença que já nos satisfaz. Você liga para o teu cliente e fala, ó, o seguinte, tá ok? Não, tô feliz com isso aí. Não precisa recorrer não, tô satisfeito. Aí depois você liga e diz, olha, então, eles recorreram. Ah, já que eles recorreram, vamos recorrer junto, vamos embarcar nisso daí. Quem sabe é até um poder de barganha, né? Às vezes o cara pensa, puta, melhor eu desistir do meu, porque vai que piora a situação. Então o recurso adesivo acaba sendo utilizado por isso aí também, tá? Aí vem o parágrafo 2º para trazer as regras que eu acabei de falar para vocês sobre a impossibilidade de análise do mérito do recurso adesivo se o principal não tem o mérito analisado. Olha lá. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. O recurso independente é esse principal, hein? Sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observando ainda o seguinte. Em resumo, o recurso adesivo não é um outro recurso, é uma apelação nesse nosso exemplo aqui. Então, todas as regras de apelação eu vou respeitar. Se fosse um recurso especial, todas as regras de recurso especial eu iria respeitar. Extraordinário, mesma coisa. Por isso, eu sempre costumo dizer que o recurso adesivo, na verdade, é um recurso de interposição adesiva. Então, é uma apelação interposta adesivamente. É um recurso especial interposto adesivamente. Porque você sempre tem que pensar, qual é o recurso que eu vou aderir? Ah, é uma apelação. Então, você vai fazer uma apelação aderindo à apelação da parte contrária, tá? Aí vem lá, as primeiras regras. Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder, que é para apresentar contrarrazões. Então, se a sentença é da primeira vara civil, é lá também que eu vou interpor o meu recurso adesivo. Exatamente como eu faria com a apelação. A diferença está no prazo, porque o prazo aqui não é o prazo que eu tenho após a intimação da sentença, é o prazo que eu tenho para responder. Então, eu vou responder um recurso da parte, apresentando as minhas contrarrazões, e se eu quiser, posso apresentar o recurso adesivo também. Prof, eu posso só apresentar o adesivo e não apresentar contrarrazões? À vontade, são coisas completamente diferentes e peças também diferentes, tá? Será admissível, a gente já viu, apelação extraordinária e especial, e aqui, ó, aquela regrinha de ouro que eu trouxe logo no início da aula. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Gente, se há desistência do principal ou se o recurso é inadmissível, quer dizer o quê? O recurso principal não teve o mérito analisado. Em resumo, se o principal não tiver o mérito analisado, o adesivo também não. Beleza? Agora, se o principal tem o mérito analisado, os dois terão. E aí, gente, recursos independentes. Pode ser que ganhe aqui, perca aqui, pode ser que os dois ganhem, sei lá, vai depender muito da parte da decisão que você atacou. Beleza? Tranquilo? Entendido isso? Seguindo no procedimento. Após isso, remessa dos autos ao tribunal respectivo. Lembrando que esse tribunal ele é de 2º grau de jurisdição, tá? E ele será um TJ ou um TRF. TJ, se for Justiça Estadual, TRF, se for Justiça Federal. Beleza? Então, a apelação, o julgamento do mérito dessa apelação vai ser lá no tribunal. E é justamente isso que a gente vê no próximo bloco. O procedimento da apelação em 2º grau de jurisdição. Então, entendemos o que acontece em 1º grau de jurisdição, agora a gente trabalha com o que acontece no 2º grau de jurisdição. Se não é inscrito, se inscreve, dá seu joinha, comenta aqui, deixa sua dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.